Gente, em todo vídeo eu vou só ressaltar que aqui onde eu moro tem muito passarinho. Não passarinho preso, pelo amor de Deus, não tenho pássaros, mas passarinhos nas redondezas. Aqui tem árvore e tudo mais, então eles gostam de ficar aqui, eles ficam cantando. Não me incomoda, espero que não incomode também quem tá assistindo, tá? Natureza, gente. Há 2 anos atrás, o meu hábito de leitura, assim, tava péssimo. Mas é porque eu já tava lendo bastante coisa dentro, então, do curso de teologia. Por que que eu falo que a vida é fase, sabe? Eu ficava, assim, um pouco chateada de não conseguir estar lendo, porque, na verdade, eu queria até ler alguns livros só pra dar uma aliviada, assim, nos pensamentos. Mas, na vida é fase, então, o que que eu falava pra mim naquela época? Não tô conseguindo ler, queria ler. Mas esse curso não vai durar para sempre, ele vai ter um final. E eu vou terminar ele, e depois que eu terminar ele, eu posso voltar a ler, porque daí eu vou ter mais tempo e tudo mais. E é exatamente isso que aconteceu. Então é muito bom entender que a vida é feita de fases, elas começam, elas terminam, e nada dura para sempre. Tanto as coisas boas, mas também tantas coisas ruins, as coisas que requerem da gente um pouco mais de esforço. E como eu sabia que agora então ia ter mais tempo para ler, para ficar tranquila, eu comecei a ler alguns livros da minha estante que se encontravam há muito tempo nela, sem eu ter lido até o final. E até mesmo alguns assim que eu li quando eu era muito novinha, sabe? E daí eu tive a vontade de reler também, pra eu ver se eu entendi a história direito. Vamos logo compartilhar então minhas leituras de dezembro. O primeiro livro que eu li em dezembro foi A Metamorfose, e esse é um dos livros que eu já tinha lido. Então o livro A Metamorfose, ele é dividido em 3 partes, e a parte 3 pra mim é a parte mais triste, obviamente, que é o final, mas pra mim também a primeira parte é muito importante pra você entender, assim, o que tá acontecendo, pra você dar aquela entendida inteira no rolê. Esse livro, então, vai contar a história do Gregor Samsa. Ele é um jovem adulto comum, normal, que acorda, vai trabalhar, depois volta pra casa, tem um pai, tem uma mãe, tem uma irmã mais nova. Então ele sai, ele trabalha e é ele que sustenta a casa. Porque o pai e a mãe já são, assim, um pouco mais de idade e tal, então é melhor ele trabalhar do que o casal mais idoso, assim. Então, de repente, ele acorda metamorfado. Metamorfado existe, gente? Mas então o Gregor sofre essa mudança, de repente, e o livro ele não explica como essa metamorfose acontece, ele simplesmente acorda já nessa situação, e ele acorda então não mais ocupando um corpo humano, mas agora ocupando um corpo de um inseto grotesco, assim, meio horrendo. E o livro também não explica qual inseto é esse, mas muitas pessoas remetem à figura de uma barata ou de um besouro. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de besouro, então essas duas figuras, assim, pra mim, interpretam bem o que seria um inseto grotesco. E o grande rolê desse livro é que ele vai tocar naquela ferida do valor que nós temos pra sociedade, pra nossa família, pro mundo à nossa volta. Por exemplo, por que eu falo que a primeira parte do livro pra mim é muito importante? Que ela vai já te introduzir no tema do livro. Na primeira parte, então, o Gregor, ele acorda, de repente, possuindo esse corpo. Ele acorda, ele se vê naquela situação, mas as preocupações que ele tem são preocupações bem, assim, ordinárias, sabe? Ele se preocupa em pegar o trem para ele trabalhar, ele se preocupa em chegar no horário certo no serviço. Então são, assim, preocupações bem ordinárias para quem acabou de sofrer uma metamorfose e se encontra naquele estado. É complicado, mas é justamente nesses pontos que o autor acerta exatamente onde ele queria acertar. Conforme o livro vai passando, você vai vendo, você vai se dando conta de que o valor do Gregor, tanto para a família como para o serviço e para a sociedade, estava mais relacionado àquilo que ele poderia entregar do que somente aquilo que ele simplesmente era. E aí que eu falo que é triste, porque, por exemplo, a gente vai ver a sociedade desprezar ele, a gente vai ver a família desprezar ele, pessoas que amavam ele de todo o coração, como agora ele perdeu essa honraria, sabe, de ser o provedor e de ir atrás e fazer e conquistar, como ele perde essa honraria.
meio que ele também perde o valor. No mundo perfeito, era pra gente amar as pessoas, independente daquilo que elas podem entregar pra gente. No mundo perfeito, era pra gente amar as pessoas pelo que elas são. É meu irmão mais velho, eu amo ele, independente da metamorfose. Nossa, gente, esse livro é... Mas para resumir o que é possível resumir, esse livro vai falar então sobre essa valorização em cima das pessoas pelo que elas podem entregar ao invés de pelo que elas são. E essa então foi a minha primeira leitura de dezembro. Depois eu li Escatologia Essencial, do Vitor Vieira, que é um livro então que vai falar sobre escatologia. Para você que não sabe o que é escatologia, é o estudo do fim, é o estudo sobre a volta de Cristo, é o estudo sobre o livro de Apocalipse. Para quem também não é cristão, porque às vezes nem todo mundo que me assiste aqui é cristão, e tá tudo bem. Mas o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele não é assim, tipo, Jesus voltou e acabou tudo. O livro de Apocalipse, ele tem algumas etapas. Algumas coisas vão acontecer antes que Jesus volte, sabe? Deus meio que deixou ali um caminho pra gente seguir, um caminho meio nublado, não dá pra entender direito ao certo o que tá acontecendo. Como o próprio Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai que está no céu. Mas ali em Apocalipse você vai ver algumas etapas acontecendo. Tem os selos, tem as taças, tem a besta que vai ser solta, e daí vem Jesus, e daí 1000 anos, e daí é muita informação. Eu confesso que quando eu tava fazendo o curso de teologia, escatologia era uma das matérias que eu menos gostava de estudar, sendo bem sincera. E não porque é uma matéria ruim, chata, nada disso. É porque é uma matéria que fazia, vou falar de mim, é uma matéria que fazia eu pensar muito, eu tinha que pensar muito, eu tinha que meditar muito, eu tinha que refletir muito, porque como eu falei, além do livro de Apocalipse ter suas etapas, ter seus momentos, é um livro que vai juntar as profecias do passado, e vai juntar a vida de Jesus, e vai juntar toda a história de Israel. Gente, é muita coisa. E a Bíblia, ela tá ligada desde Gênesis até Apocalipse. Então é muita coisa pra você, é muita referência que você tem que caçar, é muita coisa que você tem que juntar e você tem que ligar. Esse livro, então, Escatologia Essencial, o Vitor Vieira, ele foi incrível porque ele juntou tudo que a pessoa precisa saber sobre escatologia. Se você nunca estudou escatologia, se você tem esse interesse, comece por esse livro. Realmente eu indico esse livro. Eu gostei muito dessa leitura. Lendo o livro, não bati nenhum martelo, sabe? Assumindo uma crença no pré-milenismo ou então no pós-milenismo. Eu acredito que eu tenho que estudar mais para chegar um dia onde eu então sente comigo mesma, sente diante de Deus e fale, ó Senhor, eu acredito que aqui tem mais fundamento, eu acredito que vai ser assim, não e tal, e vai. Porque eu reconheço que eu sou uma novata nesse estudo de escatologia, eu reconheço que eu sou uma novata na vida também, eu sou bem novinha. E eu reconheço que decisões importantes a gente precisa talvez levar mais tempo para tomar. Através desse livro, eu consegui enxergar melhor lugares que eu posso desbravar. Na história da igreja, quando eu estudava, a professora sempre falava que a gente estava estudando como se fosse uma floresta, vista de cima, assim, e que em muitos momentos a gente teria que entrar nessa floresta e desbravar, porque somente ver ela por cima é muito extenso e ao mesmo tempo muito vago, sabe? E eu acredito que a escatologia seja tipo isso. E esse livro, ele me deu então essa visão da floresta de cima. Ele tocou então nos assuntos que precisavam ser tocados e agora acredito que vai de mim, então desbravar, entrar nessa floresta e ver qual caminho que pra mim tem mais fundamento com a palavra e tudo mais. Ele não estava parado na minha estante há muito tempo, ele não foi uma releitura, ele foi um livro novo que chegou e eu quis ler. Este próximo livro, ele estava parado na minha estante já há um bom tempo. Na época que eu ganhei esse livro da esposa do meu pai. Beijo. Eu comecei a ler ele, mas eu não terminei, eu li só um pouquinho. Mas aí dessa vez, como eu tava então com essa meta pessoal de ler todos os livros que estão parados e reler alguns, eu peguei ele e li então até o final.
Em Busca do Sentido da Vida, de Augusto Cury, vai falar sobre a história do professor Júlio Verne. Acho que é Júlio, né? Não é Júnior. Ou, sei lá, Verne. Júlio Verne. Com um sotaque assim mais americano, Júlio Verne. Em relação à leitura de nome de personagens, eu sou 100% nacionalista. Eu leio do jeito que é traduzido para o português, gente. Então nada de Júlio Verne, é Júlio Verne. Esse livro então vai contar a história desse professor e ele é escolhido para ser tipo uma cobaia de uma missão super secreta e tal, que conseguiu criar uma máquina do tempo. E a missão dele então é voltar para os tempos de Adolf Hitler, para que ele consiga então impedir o Holocausto. E gente, é uma história assim que, confesso, eu fiquei presa do início ao fim. Eu gosto muito da escrita do Augusto Cury, pretendo ler mais livros dele. Aqui no livro fala que é um romance. Eu não achei muito com cara de romance, sabe? Pra mim, romance é quando tem um casal e o livro conta a história do casal. Aqui não fala sobre casal, aqui fala sobre o professor Júlio Verne. Então eu não sei se encaixa tão bem assim na categoria romance. Pra mim seria mais uma ficção, né? Mas enfim. Aí o Júlio Verne, então, ele vai para essa máquina do tempo, ele começa a ser o cobaia ali da operação, ele volta no tempo várias vezes, e é muito legal porque em cada viagem do tempo que ele faz, ele vive coisas dentro desse contexto da Segunda Guerra, que eu gosto bastante, eu me interesso bastante, e o Augusto Cury, ele escreve muito sobre esse período da Segunda Guerra. Ele volta, então, nessas viagens do tempo. Ele vive, então, muitos momentos nesse contexto de holocausto, nesse contexto de pré-guerra, pós-guerra, dentro da guerra, e é muito interessante. Eu realmente gostei muito desse livro. Esse livro é um livro que eu indico a leitura, uma leitura gostosa. E o final, gente, eu confesso que eu me emocionei, sabia? Eu achei muito bonito. Então essa também foi uma leitura de dezembro. Aí a próxima leitura, ai gente do céu, ler livros que estão parados na estante, às vezes acontece umas dessas. A próxima leitura eu li a biografia, é uma biografia, eu acredito eu, da Luísa Mel, que é aquela ativista, olha só. Em 2015, em 2013, todos conheciam Luísa Mel, agora eu acho que nem todos conhecem. Mas ela é uma ativista, então, da causa animal aqui no Brasil, e eu comprei esse livro nesses meados, gente, 2015, 2016, foi nesses anos aí, porque pra quem não sabe, em 2015 eu me tornei vegetariana, eu tinha 15 aninhos e eu decidi parar de comer carne, e assim aconteceu. Então na época eu acompanhava bastante a Luísa Mel, porque quando eu buscava referências aqui no Brasil sobre veganismo, vegetarianismo e tal, ela era uma das mais hypadas e que todo mundo conhecia. Na época eu comecei a ler, mas aí eu parei. Talvez com 15 anos eu já era um pouco crítica. E hoje eu entendo melhor. Esse livro é um livro que, assim... Olha, gente, eu vou ser sincera. Me custou pra ler. Não foi um livro, assim, pra mim tão interessante, assim. É que hoje em dia também a história dela não me interessa muito. Eu tô querendo cuidar muito com as palavras porque eu não quero ser desrespeitosa. Porque cada história tem ali seu mérito, né? A gente não pode desmerecer a vitória das pessoas. Mas esse livro, por exemplo, o início dele vai falar sobre a vida da Luísa Mel. E é uma história, assim, que eu conheci através do livro, mas se eu não conhecesse, não ia me fazer muita falta, sabe? E pra mim, a parte mais interessante do livro é quando ela conta sobre o resgate dos Beagles, que daí ela vai entrar um pouco nesse assunto de testes em animais e maus tratos e tudo mais, que são assuntos que hoje ainda me interessam, acho legal ler, mas de resto, por exemplo, os momentos que ela conta da vida dela, do casamento dela, enquanto ela trabalhava na TV, até mesmo algumas brigas que ela teve com algumas pessoas, algumas intrigas. Essa parte do livro foi bem desgastante, eu li com muita preguiça, e eu realmente só terminei esse livro porque ele tava na minha estante parado e eu queria ler ele pra já deixar pra trás. Gente, olha só como a vida é. O Augusto Cury, ele tem bem mais páginas do que o livro dela, e foi uma leitura deliciosa, amei ler, li super rápido, mas o dela, eu fiquei travado o mês inteiro nesse livro, gente. E os cachorros latindo.
Falou de Luísa Mel, o cachorro late. Tô brincando. O livro, assim, ele começa a ficar um pouquinho interessante quando ela conta sobre os resgates, quando ela conta sobre esse envolvimento dela com a causa animal. A Luísa Mel também é uma figura, assim, que... Ai, não sei, gente, eu não sei. É que ela é uma pessoa que sempre se envolve em polêmicas. Eu não sei se é pelo hype, se é pra ficar, sabe, não sei. Não sei o que pensar, porque eu não conheço ela e eu não quero julgar uma pessoa que eu não conheço. Mas pra resumir, dentro da causa animal e tudo mais, é uma pessoa que eu parei de acompanhar há muitos anos. Hoje não tenho muito interesse de voltar a acompanhar, mas é porque cada um segue uma vida, né? No início, então, da minha decisão de entrar para esse mundo do vegetarianismo, ela foi uma pessoa que na época me ajudou, de alguma forma. Então, agradeço, respeito e siga a minha vida. Aí eu percebi que eu voltei a ter, dentro desse meu hábito de leitura, os meus momentos de fuga. Porque depois que eu li o livro da Luísa Mel, que eu quase morri, foi muito desgastante, foi muito cansativo. Aí eu fui reler justamente qual? Harry Potter, gente. Então depois desse momento difícil da minha vida, eu recorri a Harry Potter, que é uma história que eu amo, é uma história que eu conheço, é um livro fácil de ler. É um livro que eu gosto da leitura porque, além de ser uma história que eu gosto muito, é uma história que me remete a momentos de nostalgia de quando eu era mais nova. E eu amo sentir essa sensação de nostalgia, sou apaixonada por nostalgia. E eu percebi, então, que Harry Potter vem sendo minha leitura de fuga. Sempre que eu leio algum livro que ou eu achei um pouquinho chato ou eu achei muito cansativo, logo em seguida, provavelmente eu vou ler Harry Potter. Agora vamos para o Book Haul especial de aniversário, começando por esse livro, Ego Transformado, do Tim Keller. Eu quero começar a ler, então, os livros do Tim Keller. Nas apostilas ele era bastante citado, e eu sei que é um autor, assim, bem respeitado no meio cristão. E esse, então, é o primeiro livro que eu vou ler dele. É um livro bem curtinho, e para ajudar, ele tem letras, assim, bem grandes. Olha isso. Então, eu acredito que vai ser uma leitura rápida. Eu ganhei essa edição linda da editora Vida Nova, que é uma edição capa dura, e eu achei muito linda. Eu ganhei O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Essa aqui também é uma edição capa dura e é da Thomas Nelson Brasil. Eu também ganhei um do Augusto Cury, que eu pedi pro meu marido, e ele me deu o Colecionador de Lágrimas. E aqui também vai falar sobre a história. Gente, se eu não me engano, olha, eu posso estar completamente errada, igual eu tava no livro lá da Carla Madeira, mas eu acredito que essa história se passa antes do Em Busca do Sentido da Vida. Quem já leu, pode me dar um sinal? Porque aqui, pelo que eu li, gente, vai falar também de um professor, e vai falar também dessa época da Segunda Guerra. E assim, o que eu pensei? O livro Em Busca do Sentido da Vida, você meio que começa a ler, meio que dando a entender que você já conhece quem é Júlio Verne, só que eu não conhecia, né? Então, em algum outro livro, Augusto Cury apresentou quem era Júlio Verne. E será que foi nesse? Não sei, vou descobrir. A única coisa que eu não gostei desse livro, eu achei a capa lindíssima, eu acho muito bonita essa capa. Mas a única coisa que eu não gosto muito é quando a página do livro é branca, sabe? Eu normalmente leio à noite, a página branca assim faz minha vista doer mais rápido. Mas enfim, pretendo ler e eu gostei que ele é bem molinho. Gosto de livro mole também. Eu ganhei O Horizonte Mora em um Dia Cinza, da Tatiele Caitlin. Não sei falar seu nome, Tatiele, mas enfim, já te admiro muito. Que é esse aqui. Eu vi bastante gente no YouTube falando sobre ele, falando que é uma leitura bem gostosa. A Tatiele, ela é brasileira, bem fofinha. E eu também pedi Bem-vindos à Livraria Hyunan Dong. Bem bonito. Acredito que esses daqui serão histórias mais tranquilinhas de ler. Gente, espero não estar enganada. Eu comprei esses aqui só pra eu ler, tipo, num sábado à tarde e me divertir. Olha, espero não sofrer. Eu ganhei também Meu Pavio Curto e Deus, que é um livro que faz bastante tempo que eu quero ler. Pra quem não sabe, uma das minhas maiores batalhas dentro dessa vida cristã, que a gente precisa renunciar à nossa vontade para prevalecer na nossa vida a vontade de Cristo, uma das minhas maiores batalhas foi contra a ira, foi contra a raiva. As pessoas hoje falam que eu sou muito calma, sabe? Que eu sou uma pessoa muito delicada e tudo mais,
Mas, gente, eu era o bicho. E então, por isso que faz um bom tempo já que eu quero ler esse livro. Uma coisa que eu penso é que, assim, quando Deus nos tira de um lugar que não nos faz bem, a gente precisa sempre estar atento para não voltar para esse lugar. Então, eu acredito que esse livro vai me ajudar nesse sentido, sabe? Eu sei que eu já saí desse cenário de ira, de raiva e tudo mais, mas é sempre bom a gente ficar vigilante para não voltar de um lugar onde Cristo já nos tirou. Então, eu acredito que essa leitura vai ser bem proveitosa. E é da Lisa Beverly. Beverly? Lisa Beverly. Não deve ser assim que fala o nome dela, né? Mas enfim, Lisa, te admiro muito já. Eu também pedi para o meu marido Pequena Coreografia do Adeus, que é um livro que eu vi aqui no YouTube, a recomendação dele. Eu achei bem interessante. Ele é da Aline Bay e a editora é Companhia das Letras. E eu acho que ele vai ser a primeira leitura que eu vou fazer agora em janeiro. Então, eu também ganhei Manso e Humilde. Eu falo, gente, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Porque daí lançaram ele, assim, livro físico, e ele é lindíssimo. Eu falo, Thomas Nelson, vocês fazem livros muito bonitos. E ele é aquelas letrinhas bem gostosinhas de ler. Aí, gente, eu ganhei um livro que eu queria há anos. Há anos estava salvo o link desse livro, mas eu nunca comprei. E até por isso que eu falo com meu marido, eu prefiro que você me dê livros no meu aniversário, porque livro é uma coisa que eu fico guardando ali o link pra eu comprar e eu nunca compro. E fazia anos que eu queria esse livro e ele me deu, eu fiquei muito feliz. Que é Os Olhos dos Animais Sem Cauda. E era um livro, assim, que ele esqueceu que ele tinha comprado. Eu não fazia ideia que eu ia ganhar, mas quando chegou, eu fiquei muito feliz. As Memórias de uma Mulher Norte-Coreana na Prisão. Eu tô muito nessa vibe asiática, gente. Desde que eu li Deus é Vermelho, eu tô muito nessa vibe. O último livro que ele me deu também foi um livro que eu queria comprar há anos. E essa edição é da Publicações Pão Diário. E o livro é o Livro dos Mártires, do John Fox. Gente, sério, eu acho ele muito bonito. Olha isso aqui. Olha isso. Olha que livro belíssimo. Olha. Ah, não. E esse livro, gente, vai ser um daqueles livros que provavelmente eu vou usar ele para estudar. Eu acredito que um vlog de estudo seria bem interessante. E talvez em breve saia. Então, estes foram os livros. Deixa eu tentar pegar todos. Você já leu algum desses livros? Se você tem alguma outra indicação, é só deixar aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!